Olá, bom dia a todos e a todas. Estamos retomando o nosso caminho de crescimento espiritual e maturidade humana. E hoje nós vamos falar da dimensão da fé. O que na verdade é a fé? E poderíamos ainda nos desafiar perguntando o que na verdade a fé provoca em nós? Quais são os impactos que a fé ela realiza na pessoa humana? É sobre isso que nós vamos falar na nossa meditação do mês. Poderíamos inicialmente começar afirmando que a fé é um dom de Deus, que é dado ao ser humano em função do crescimento e da maturidade humana. Porém, a fé, ela precisa ser nutrida, para continuar forte. A fé é como uma plantinha, que necessita do nutriente, que necessita dos minerais. Se de fato nós vamos nutrindo essa planta, nós vamos dando a ela o que ela necessita para o seu desenvolvimento, ela vai crescer e ela vai atingir a meta pela qual ela existe. Porém, se nós não nutrimos a plantinha, se nós não damos a ela o que é necessário para o seu crescimento, ela vai estacionar. Contudo, ela não vai conseguir, projetar aquilo que de fato, ela necessita para cumprir, a sua função de ser planta. Nós entendemos a fé também dentro desta realidade. A fé, ela é um dom, ela existe, mas ela precisa ser nutrida, ela precisa ser alimentada todos os dias. A fé é o combustível que faz mover a nossa fé. Isso é muito importante que a gente tenha muito claro, A fé é esse combustível que faz com que a minha vida comece a mover. O combustível, ele tem essa finalidade. Ele produz, ele provoca, no motor aquilo que de fato precisa acontecer, movimento. Então, nós entendemos a dimensão da fé a partir desse olhar, entender a fé como combustível. Se eu entendo dessa forma, eu vou entender que é necessário, que eu possibilite que esse movimento aconteça. E eu possibilito que esse movimento na minha vida, na minha história aconteça, de fato fazendo com que esse combustível ele seja real, ele seja concreto na minha vida todos os dias. A fé, ela também pode ser compreendida como os olhos da alma, que faz com que nós enxerguemos além daquilo que os nossos olhos físicos podem ver. O que os olhos físicos veem nem sempre é o que verdadeiramente é. Por quê, Padre? Porque os nossos olhos nos enganam. Então, nós também definimos a fé como os olhos da alma, ou seja, existem situações na nossa vida que nós necessitamos muito mais do que os nossos olhos físicos. Nós precisamos enxergar com os olhos da alma. Nós precisamos ver, os fenômenos que vão se manifestando em nossa vida, não apenas com os olhos, físicos, mas precisamos também enxergar acontecimentos e fatos na nossa história com os olhos da fé. Porque com os olhos da fé, nós somos capazes de ir muito mais além, Nós não paramos na dor, nós não paramos nos fenômenos negativos, que situações provocam em nossa vida. Quando nós olhamos para tudo isso com os olhos da fé, nós vamos entendendo que somos capazes de não parar nos limites, mas enxergar as possibilidades. Nem sempre os olhos físicos, diante dos fatos que ocorrem na nossa vida, conseguem enxergar, de fato, as possibilidades. Tantas vezes nós ficamos presos nos limites, nós ficamos presos nas realidades difíceis, que a gente enfrenta no dia a dia da nossa vida.
Jesus, acerca da fé, ele falou nos evangelhos assim: se tiverdes fé, mesmo que pequena, do tamanho de uma semente de mostarda, dirá a esta montanha: sai daí, se transporta no mar, e ela obedecerá. Quando Jesus falou da fé na Sagrada Escritura, ele usou essa expressão. Com isso, Jesus está mostrando para nós os efeitos da fé em nossa vida. Bem no início, nós falávamos quais são os impactos que a fé ela provoca em nossa vida. Então, quando a gente escuta Jesus falar assim na Sagrada Escritura, se tiveres fé, mesmo que pequena, do tamanho de uma semente de mostarda, dirá a montanha, transporta para o mar, e ela obedece. Jesus está mostrando para nós, como a fé é capaz de impactar a nossa vida, como a fé é capaz de nos projetar. A fé produz em nós a esperança, a motivação, a confiança, a força e o dinamismo. Então aqui a gente encontra uma resposta bem clara daquela pergunta que nós fizemos lá no início. O que a fé produz em nós? A fé, ela produz esperança, ela produz motivação, ela produz confiança, ela produz força, ela produz dinamismo. Sem ela, nós corremos o risco de parar em nossos limites. Aí a gente vai entendendo com isso a importância, de exercer a fé. Nós vamos entendendo a importância de nos projetar a partir da fé, porque ela vai nos dar todas as possibilidades. Se nós ficamos presos apenas nos nossos limites e nós não estamos nos projetando na fé, nós não estamos estimulando a fé, nós corremos o risco de parar. E talvez aqui seja a resposta, Por que tantas vezes nós estamos parando? Por que tantas vezes nós estamos desistindo de uma série de coisas, De projetos, de relacionamento e de tantas outras realidades? Talvez porque nós estejamos deixando de usar uma ferramenta que é importantíssima na vida do ser humano. Uma ferramenta e um dom que vem da parte de Deus, que é poderosa, que é transformadora. O que Jesus está dizendo aqui com essas palavras é exatamente que quando nós estimulamos a fé, nós somos capazes. Nós somos capazes de superar, nós somos capazes de nos projetar, nós somos capazes de sair das situações limites que a vida vai nos entregando e nós vamos rompendo tudo isso. A fé, ela faz com que isso aconteça. Por isso que Jesus diz na palavra: se disseres a esta montanha, sai daí e transporta para o mar, ela vai obedecer. Porque o dom da fé em nós nos faz sair de limites, nos faz sair de lugares, nos faz sair de situações constrangedoras em nossa vida, nos faz sair de portas trancadas para outras realidades muito maiores do que as dores que a gente enfrenta no dia a dia da nossa vida. Quando Jesus usa esta linguagem literária da montanha, ele está dizendo: só pela fé nós somos capazes de conquistar o que humanamente é inconquistável, de superar o que humanamente falando é insuperável, de vencer o que humanamente falando é invencível. Tem realidades em nossa vida que nós olhamos e dizemos para nós mesmos: nós não somos capazes, está fora das nossas possibilidades, não é para mim, esse espaço não me pertence, exatamente por causa dos nossos limites. Então, o dom da fé, ela faz com que a gente saia desse limite. O dom da fé nos faz entender que eu sou capaz de ir além. Eu não fico ali circulando dentro daquela ideia equivocada. Eu não posso, eu não sou capaz, não é para mim, não é espaço onde eu possa transitar. A fé, ela me projeta, ela me leva muito mais além do que aquilo que a nossa própria humanidade
vai ditando ao longo do nosso caminho. Isso provoca em nós, né, a necessidade de começar a trabalhar a fé, né, de pedir com insistência a Deus, sendo ela a fé um dom de Deus, como nós falávamos no início da nossa reflexão. A fé é um dom de Deus e esse dom ele dá a quem pede. Então, se você percebe que a sua fé é tímida, né, se você percebe que a tua fé está enfraquecida, estimule-a através, né, da oração, através da missão, através da prática do bem, da vivência da palavra, do exercício da caridade. São meios que a gente encontra, né, para a gente começar, né, a estimular essa fé em nós, né, esse dom que já está em nós porque o Senhor nos concedeu, mas muitas vezes nós não sabemos administrar, né, como aquela parábola que Jesus conta, né, de que um administrador foi embora, chamou seus empregados e deu a eles os seus bens para administrar. A um deu um, a outro deu dois, a outro deu três. E aí passou-se o tempo, né? O dono dos bens voltou e foi prestar contas com os seus empregados. E aquele que recebeu apenas um talento não teve a coragem de multiplicar. É bem nesse sentido que nós estamos falando sobre a importância do dom da fé, né? Ela faz com que nós tenhamos a coragem de sair dos nossos medos, né? Quando Jesus conta essa parábola, o administrador pergunta ao empregado que recebeu um talento: o que foi que você fez com um talento que eu te dei? Aí eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo de perder e aí eu enterrei, está aqui o talento, né? É muito nesse sentido. A fé está em nós, mas ela precisa ser estimulada para que de fato nós consigamos, né, produzir, multiplicar aquilo que é preciso, né? Sem essa realidade da fé, a gente fica muito preso a uma consciência mais limitada, como dessa parábola. O homem ficou com medo e ficou preso no seu medo. E o medo impediu daquele homem multiplicar o talento que ele havia recebido. Muitas vezes isso também acontece conosco, né? Nós temos o dom da fé, mas nós não estamos estimulando, nós não estamos alimentando. Lembra da plantinha que precisa dos nutrientes para crescer? A fé em nós também, ela precisa crescer. E isso acontece quando de fato nós nos permitimos, quando de fato nós alimentamos, né? A fé, ela cresce em nós à medida em que a nossa autossuficiência ela vai diminuindo. É também importante a gente falar um pouquinho sobre essa realidade. As pessoas que se acham autossuficientes, elas conseguem fazer apenas aquilo que é possível humanamente. Nós encontramos muitas pessoas fechadas ao dom da fé. Elas se acham suficientes, né? Elas carregam em si uma autossuficiência, elas não precisam de nada, elas não precisam de ninguém, suas próprias capacidades, né, lhe dá possibilidade para determinadas realidades. A gente encontra pessoas assim, mas é importante dizer que as pessoas autossuficientes, elas conseguem realizar apenas aquilo que a sua humanidade lhe possibilita. Mas aqueles que possuem, né, o dom da fé, aqueles que são movidos pela fé, conquistam o que está além das capacidades humanas, né? Aquilo que vai além das nossas capacidades. A gente vai perceber isso de uma forma muito clara, usando também, né, uma imagem bíblica. Na batalha de Israel, né, com os madianitas, a fé foi decisiva para Israel vencer, né, aquele exército. Né? Diante de Golias, Israel retrocedeu, porque Israel estava olhando com os olhos humanos. Com os olhos humanos é possível que nós enxerguemos apenas a força do outro, o poder do outro, né, em contraposição à nossa fraqueza. Não sei se você já percebeu, mas isso acontece muito conosco, principalmente
quando a gente está numa realidade, por exemplo, de competição. Às vezes nós somos tentados a olhar para o outro, né, puramente com os nossos olhos humanos, e aí a gente consegue enxergar que o outro tem uma estrutura melhor do que a minha, o outro tem mais capacidade do que eu, o outro é melhor do que eu, o outro está mais preparado do que eu. Isso, nós corremos grandes perigos na nossa vida. Quando nós alimentamos, né, esse olhar, quando a gente começa a viver assim, pensando dessa forma, que o outro é sempre melhor do que eu. Na batalha de Israel com os madianitas aconteceu isso, exatamente porque lá tinha um gigante chamado Golias, e quando o exército de Israel viu aquele homem gigante, então Israel começou a dizer: nós somos incapazes. Porque Israel estava olhando apenas com os olhos humanos. Mas de repente, ali no acampamento, chega um jovem chamado Davi. E Davi olha para aquela realidade não apenas com os olhos humanos. Davi olha com os olhos da fé. Por isso ele se coloca à disposição para lutar sozinho contra Golias. Zombaram de Davi por causa disso. Disseram: vão te esmagar. Se o exército todo não teve a coragem, tu achas que um menino, um pastor que não foi preparado para a batalha vai vencer Davi? Claro que vai. Né? Por quê? Porque Davi está olhando com os olhos da fé. A fé sempre vai nos projetar. A fé sempre vai nos levar para aquilo que nós falávamos, de conquistar o inconquistável. Para Israel, vencer Golias era impossível, mas isso não estava, né, no coração de Davi. É possível vencer. Por quê? Porque Davi estava usando uma ferramenta que é poderosa, a ferramenta da fé. E é por isso que, usando a fé, Davi consegue derrubar Golias. E aí a gente precisa também aplicar isso, né? Porque existem muitos Golias no contexto da nossa história de vida. Quantas batalhas nós enfrentamos? Quantos Golias apareceram na tua vida? Eu pergunto a você que está acompanhando esse momento. Aqueles Golias que apareceram na tua vida, como você conseguiu vencer? Você foi capaz de vencer ou esse Golias te venceu? Ou você se deixou levar, né, por esse olhar puramente humano de achar que era insuficiente para essa batalha? Então nós estamos aprendendo hoje, na nossa formação, né, de construção e de maturidade humana e crescimento espiritual, que a fé ela é fundamental, né, para a gente começar a repensar a nossa própria história de vida. Existe um dom, e esse dom é precioso. Nós já fomos percebendo ao longo dessa formação a importância que é a fé. Nós fomos vendo o que a fé produz em nós. A fé produz aquilo que muitas vezes falta em nós. A fé é produtora, como nós falávamos, de coragem, de força, de ânimo, de capacidade, de ousadia. A fé projeta em nós tudo isso. Então, o que eu preciso? Eu preciso dessa fé. Eu preciso começar a administrar melhor, né, essa ferramenta na minha vida. Com os olhos humanos, como nós falávamos, é possível que enxerguemos apenas a força do outro, o poder do outro e a incapacidade nossa. Quantas vezes isso tem se repetido? Diante de Golias, Israel se achou incapaz de derrotá-lo, porque estava olhando apenas com os olhos humanos. Davi olhou com os olhos da fé e por isso venceu Golias. Todas as vezes que nós olhamos com os olhos da fé, nós também somos, né, capazes de vencer todas as nossas lutas, todos os desafios. Ou, parafraseando o que a palavra diz, somos, né, capazes de vencer Golias. A fé é decisiva para vencermos o que a nossa humanidade diz ser impossível. Isso é fantástico, isso é poderoso, isso é projetor. A fé é decisiva para vencermos o que a nossa humanidade diz ser impossível.
Tem alguma coisa que a tua humanidade diz ser impossível para você? Ah, eu gostaria de ser isso, eu gostaria de atingir essa meta, eu gostaria de realizar meu sonho, mas de repente você começa a dizer, não, mas isso é ilusão, eu nunca vou conseguir, isso não é para mim, né? Isso está fora das minhas capacidades. Isso tem acontecido com você? Então eu quero colocar nas suas mãos, né, esse ensinamento, mas eu quero colocar nas tuas mãos essa ferramenta. Olha para dentro de ti e começa a trabalhar melhor o dom da fé que já existe em você. Deus te abençoe, nos encontramos no nosso próximo tema.